Olá, terceiro ano, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para estudar português, ok? Vamos lá, vou falar quais são as páginas que nós vamos fazer. Vamos fazer o livro, páginas 40 a 45. Aí vai pular algumas páginas e vamos fazer 50 e 51, ok? E na ficha vamos fazer as páginas 17 e 18, 25 e 26, tá? A gente deixou umas aí no meiozinho, mas depois a gente faz essas, tá? Não é pra você fazer, não. Deixa elas, essas aí mesmo. Vamos lá? Nós vamos começar uma unidade nova, um gênero textual novo, né? Cada unidade tem um gênero textual. Agora nós vamos ver um outro gênero textual. Nós vamos ver dois gêneros textuais hoje, na verdade. O primeiro é a receita. Aí, na página 40, abre aí, começa dando a receita de um cupcake. Tá escrito aí, olha. Observe o texto a seguir. Para que ele serve? Aí tem aí a receita do cupcake. Eu vou ler porque a gente precisa da leitura para responder a página seguinte, tá bom? Ó, me acompanha aí. Cupcake colorido. Eu achei ele bem bonito. Aí, ó, ingredientes. Aí tem uma xícara e meia. Esse 1/2 significa meio. Então, uma xícara e meia de chá de açúcar, né? Uma xícara de chá. Porque tem a xícara de chá e tem a xícara de café. De cafezinho é aquela pequenininha, de chá é aquela maiorzinha. 300 gramas, ou seja, um pote pequeno de manteiga ou margarina. 3 ovos. 2 xícaras de chá de farinha de trigo. Uma xícara de chá de leite. Uma colher de sobremesa de fermento em pó. Corantes em gel. Aí ele diz aí as cores do corante: amarelo, vermelho, azul e verde. E chantilly pronto para decorar. Aí depois continua o texto. Modo de preparo. Aí tá. 1. Bata na batedeira em velocidade média o açúcar e a manteiga. 2. Com a massa cremosa, junte os ovos, a farinha de trigo e o leite e continue batendo. 3. Por último, adicione o fermento. 4. Divida a massa pronta em 5 potes. 5. Coloque um pouco de corante de cada cor em cada potinho e misture até ficar com a cor desejada. 6. Com uma colher de chá, coloque um pouco de cada massa colorida nas formas, uma após a outra, intercalando as cores para formar o arco-íris, mas sem encher. 7. Leve ao forno pré-aquecido a 220 graus por aproximadamente 25 minutos. 8. Depois de assados, deixe esfriar. 9. Prepare o chantilly de acordo com o que está escrito na embalagem. 10. Decore o cupcake a seu gosto e sirva. Pronto. Nós lemos aí uma receita. Para que serve uma receita, gente? Uma receita serve para ensinar a gente a fazer alguma coisa, né? Ai, queria fazer um bolo, não sei como que faço. Eu vou lá, procuro a receita e na receita tá ensinando. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a receita daqui a pouco. Primeiro vamos responder a página 41. Número 1 diz assim, olha. Você já conhecia essa receita culinária? O que ela nos ensina a fazer? São duas perguntas. Primeiro, você já conhecia essa receita culinária? Você vai botar aí sim ou não. Eu, em particular, não conhecia. Aí a segunda pergunta, o que ela nos ensina a fazer? Aí você vai colocar, né? Ela nos ensina a fazer um cupcake colorido. Foi? 2. Posso continuar? Você percebeu que a receita é dividida em duas grandes partes? Quantas e quais partes são essas? Tem duas partes, né? Olha lá na página 40. Então, duas partes. A primeira parte são os ingredientes e a segunda parte é o modo de fazer. Então, duas partes, ingredientes e modo de fazer. Geralmente, toda receita tem é escrita desse jeito, em duas partes. 3. O que poderia acontecer se o modo de fazer viesse antes dos ingredientes? Quando a gente pega uma receita, os ingredientes estão sempre em cima, é a primeira coisa que a gente lê. O que pode acontecer se fosse ao contrário?
que você acha? Os ingredientes sempre tem que vir primeiro, né, gente? Porque se eu começo pelo modo de fazer, vai que no meio da receita pede lá um ingrediente que eu não tenho. Então, a primeira coisa que eu sempre tenho que fazer é ler os ingredientes, porque eu tenho que separar, ver se eu tenho tudo em casa. Então, a pergunta é, o que poderia acontecer se fosse ao contrário, né? O modo de fazer viesse primeiro. Poderia faltar um ingrediente, por exemplo, e eu só veja no meio da receita. Então, é isso. Número 4. Agora, observe as imagens a seguir e faça o que se pede. A letra A. Organize as ilustrações numerando-a de acordo com as sequências da receita. A receita no modo de preparo tem uma sequência, né? Ela tá até numerada de 1 a 10. Então, nós vamos numerar aqui agora qual é o primeiro, o segundo, né? Aí só tem até o 6. Vamos lá. O primeiro, gente, provavelmente é esse que tá a tigela e jogando alguma coisa dentro, porque tá preparando a massa, né? O primeiro é esse aí que está preparando a massa. Então, eu coloco 1 nesse azulzinho, né? Tá preparando a massa ainda. Tá batendo na batedeira. O 2 é esse onde estão divididos em potes. Tem vários potinhos, mas todos branquinhos, da cor da massa normal. Sem o corante. É o 2. O 3 é agora esses que estão divididos em potinhos, mas estão coloridos, porque já botou o corante. Qual é o próximo passo? Colocar dentro das forminhas de cupcake. Então, o 4 é esse que tá aí, ó, com uma colher colocando dentro das forminhas de cupcake. Agora, o 5, leve ao forno. É esse aí que tá botando no forno. E os 6 são eles já prontos, né? Receita finalizada. Então, ficou assim, ó. 4, 6, 3, 1, 5, 2. Letra B. O que aconteceria se os passos não fossem seguidos na ordem correta? O que aconteceria? Provavelmente a receita daria errado, né? Alguma coisa ia acontecer que não ia dar certo. Provavelmente, né, gente? Às vezes tem coisa que é indiferente à ordem. Vamos virar? Página 42. Página 42 diz assim, olha. 5. A lista de ingredientes apresenta não só estes, mas também as quantidades a serem utilizadas no preparo. Reveja a seguir. Aí tem aí 300 gramas de manteiga. E do lado tem 1,5 xícaras de chá de açúcar. 1,5 xícaras de chá de açúcar. Considere que você está na cozinha e se depara com esses ingredientes. Como fará para colocar a quantidade correta? Aí tem, ó, 300 gramas de manteiga. Para você medir 300 gramas, você ia ter que ter uma balança, né? Nem todo mundo tem uma balança em casa. Eu sou uma que não tenho. Existem balanças que são balanças de culinária, de cozinha mesmo. Não é aquela balança que a gente, que a gente pisa para ver o nosso peso. Não, são balanças pequenininhas. Vou botar uma foto aqui para você ver uma balança de culinária. Essa daí. Então, nem todo mundo tem. Eu sou uma que não tenho. Então, a gente tem que criar outras estratégias. Então, aí, 300 gramas de manteiga. Ó, sabe como que eu faço? Eu geralmente aqui em casa eu uso aquela manteiga Qualy. Aquela manteiga Qualy, o pote grandinho, tem aquele pote pequenininho que é fininho e um pote maiorzinho. Ela tem 500 gramas. O que eu faço? Eu pego e divido assim com uma faca em cima, em 5 partes. Aquela parte de cima eu divido mais ou menos em 5 partes, que eu sei que vai ser 100, 100, 100, 100, 100. 500 gramas. Aí tem que ser só 300, eu vou lá e pego 3 partes. É o que eu faço. Mas sabe como é que pode fazer também? Se for aquela Qualy pequenininha, ela tem 250 gramas. Aí você pega aquela Qualy inteira de 250 gramas, mais uma colher de uma outra. Aí você tem mais ou menos 300 gramas. Cada um utiliza a sua maneira, né? E do lado, 1,5 xícaras de chá. Eu tenho que saber que a xícara de chá é aquela maiorzinha, aquela pequenininha de café. Então, eu vou encher 1 xícara e vou pegar mais uma pela metade. Pronto. Mas também tem, às vezes, né? A gente, às vezes, na nossa cozinha tem copo de medidas, né? Se você tiver o copo de medidas, é mais fácil ainda.
O copo de medida, geralmente, ele tem as medidas em gramas e também em litro, né? Em mililitros. Então, maneiras de se conseguir essas medidas aí. Número 6. Não precisa escrever nada no número 5, era só pra gente conversar em sala de aula. Tá escrito aí, ó. Comente com o professor e com os colegas. Ai, gente, desculpa. Teve uma aula semana passada que também me deu vontade de espirrar, né? Mas eu não consegui, hoje eu consegui. Eu sou muito alérgica. Aí nessa época que o tempo começa a ficar fresco. Vamos lá, continuando. Número 6. Agora, observe esta indicação e responda oralmente. Também não vai ter que escrever nada, a gente só vai falar. No caso, eu vou falar, né? Você pode falar daí também. As questões. Vamos lá. Uma colher de sobremesa de fermento em pó. Aí o garotinho pergunta assim, ó. E agora? Qual dessas colheres uso como medida? Tem aí 3 colheres. Uma pequenininha, uma média e uma grande. Qual dessas colheres seria para você a de sobremesa? Fala para mim. Vê aí as 3. É assim, olha, gente, a colher pequenininha é a colher de chá. É aquela colher que geralmente a gente coloca na mesa para adoçar o café, para adoçar o chá. É uma pequenininha. A médiazinha é a colher de sobremesa. E a colher maior é a colher chamada de sopa, né? De refeição. Então, a que teria que usar aí é a média, né? A colher de sobremesa. Continuando, página 43. O formato das receitas. Aí tem aí, ó. Observe o formato dos textos desta página. Se estivessem todos juntos numa revista de variedades, você conseguiria identificar qual deles é a receita culinária? Explique por quê. Tem três notícias aí, né? Uma é de saúde, a outra fala de frutas e a outra é uma receita. Qual é a receita? A receita, gente, sempre tem essas duas partes, ingredientes e modo de preparo. Esse é o formato desse gênero textual, receita culinária. Ingredientes, modo de preparo. Sempre, ok? E a gente só encontra receitas nesse formato? Não. Hoje em dia, com a internet, a gente encontra receitas em formato de vídeo, né? Se a gente jogar lá, bolo de cenoura, vai ter gente fazendo bolo de cenoura, dando passo a passo, falando, explicando, fazendo para que a gente veja eles fazerem. Então, hoje em dia, não somente temos receitas escritas, tem receita em vídeo também, né? Aí tá escrito, ó, além desses formatos apresentados, existem outras formas de divulgar uma receita culinária. Na internet, por exemplo, encontramos canais de vídeos online que disponibilizam receitas voltadas para o público infantil. Não somente para o público infantil, para o público adulto também. Virou para a página 44? Tem aí, ó, instruções da receita. As fotografias a seguir apresentam a sequência de uma receita culinária. Observe com atenção e faça a atividade. Aí tem aí as figuras, mas não está escrito o modo de preparo. Nós temos que escrever, imaginar o modo de preparo. O livro ajuda a gente só vai completar. Aí tem aí, ó, na página seguinte, deixa o livro aberto, tá? Para você olhar os dois lados. Cookie de doce de leite com avelã, deve ser muito bom também. Aí tá aí, ó, os ingredientes. 10 biscoitos doces quebrados. O que é um biscoito doce quebrado? Eu usaria o maisena, é um biscoito doce. Aí tritura ele, né? Um pote de doce de leite ou creme de avelãs. Chantilly pronto. Um pacote pequeno de amendoim coloridos ou confetes em chocolate. Aí tá aí, modo de preparo. A frase que você tem que usar no primeiro aí é misture. O que é, gente? Ó, pela imagem, a gente vê na primeira tigela os biscoitos triturados. E o que mistura nos biscoitos triturados, gente? O doce de leite, né? Que parece esse negócio marrom. Então, no primeiro você pode colocar: misture o biscoito doce quebrado com o doce de leite. Não misture isso. Depois, a gente vê que ele está colocando nessas forminhas de cupcake. Vocês sabem como é que é o nome dessa forma que faz cupcake? Ela se chama forma de ninho. Cada buraquinho desse, né, é chamado de ninho. Então, a gente pode... Aí, ó, a palavra que tem que usar é ajeite. Então, você pode colocar: ajeite as forminhas de cupcake na forma de milho.
de ninho. Ajeite em forminha de cupcake na forma de ninho. Aí você vai botando aí, ó, nos buraquinhos. Ajeite. Então, ó, ajeite em forminhas de cupcake na forma de ninho. E a terceira tem que ser retire. Aí você vai colocar, ó, pela imagem aí, olha, retire das forminhas e recheie de chantilly. Você vai tirar o cupcake da forma e vai rechear de chantilly. Enfeitar em cima, né? Aí depois você pode até colocar enfeite com confete ou amendoim, para encerrar a receita. Né? Então, receita, gente, é o passo a passo. Eu não li aqui, voltando na página 42, lá embaixo diz assim, ó. Receita culinária é o gênero textual que pertence ao grupo dos textos instrucionais, porque apresenta instruções sobre como fazer algo. Nesse caso que nós vimos, foram os cupcakes coloridos. É comum que esse gênero apresente duas partes básicas, os ingredientes e o modo de fazer. Tem gente que chama de modo de preparo. Além disso, os verbos indicam as ações numa sequência ordenada, né? Tem que ter uma sequência para que a receita fique direitinha. Agora, passa lá para a página... calma aí. 50. É um outro gênero que nós vamos ver. É o cardápio. É um gênero que eu tenho certeza que vocês já conhecem bem, né? Cardápio. Onde a gente encontra um cardápio, gente? Num restaurante, né? Quando a gente vai no restaurante, eles trazem logo o cardápio para a gente ver o que eles servem, o que fazem ali naquele restaurante. Então aí, na página 50, tem o cardápio de um estabelecimento. Vamos analisar esse cardápio? Página 51, ó. Você já viu textos assim? Onde eles costumam estar? Você vai colocar se você já viu ou não. Sim ou não. Aí depois, onde eles costumam estar? Em estabelecimentos de comida, restaurante, lanchonete, pizzaria, né? Coloca aí quantos você desejar. 2. O que eles costumam conter? O que a gente geralmente encontra num cardápio, gente? A lista de comidas que aquele restaurante serve. É o básico que tem, né? Às vezes, do lado da lista, por exemplo, é pizza de calabresa. Aí do lado vem escrito os ingredientes que tem. Mussarela, calabresa, azeitona, orégano, né? Geralmente tem os ingredientes também. E também tem que ter uma coisa muito importante, o preço, né? No cardápio sempre tem um preço pra gente saber quanto que é o que a gente vai pedir. 3. Existem 4 divisões de produtos no cardápio que você observou. Quais são elas? Existem 4 tipos de comidas diferentes. As divisões são, então, salada de frutas, cupcakes, bebidas e salgados. O cardápio está dividido, né? Que aí você lê logo o que você quer. 4. Qual é o nome do restaurante ou da lanchonete do cardápio? Geralmente tem que estar lá em cima ou na frente, né? Quando é um cardápio que vira, né? As páginas logo na frente. Aí tem aí, Doceria Delícia. 5. Para um lanche rápido, o que você escolheria? Quanto gastaria? E você vê aí o que você ia querer e faz o total para ver quanto que você gastaria. Então, cardápio é um gênero textual que informa as pessoas sobre comidas e pratos oferecidos em um estabelecimento. Pode ser restaurante, panificadora, lanchonete, sorveteria, etc. Os cardápios possuem formatos variados, mas em geral são organizados na forma de lista de produtos e preços. Os produtos geralmente aparecem reunidos em categorias: doces, salgados, bebidas e etc. Então hoje nós vimos 2 gêneros textuais. 2 gêneros, o cardápio e a receita culinária. São gêneros que vocês já conhecem, né? Agora, só lembrando, para casa, ficha 17 e 18, 25 e 26, tá bom? Aí vocês façam sozinho, tá? As 2 fichas falam sobre, uma fala sobre a receita e outra sobre o cardápio, tá bom? Bom estudo para vocês, beijo e a gente se vê sexta-feira na aula Zoom.